Bom, pessoal, primeiramente sejam bem-vindos à nossa live streaming aqui dentro do nosso quadro Momento Crítico. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre armas de fogo, balística, enfim, tudo aquilo que vocês têm dúvidas. É claro que eu estou com dois colegas aqui que trabalham na área, mas não são especialistas sobre tudo no mundo de armas e defesa e balística, etc, tá? Gostaria que vocês se apresentassem um pouquinho, só para o pessoal saber quem são vocês. Boa noite, fala galera, meu nome é João, sou delegado de polícia aqui em Santa Catarina há 8 anos. Sou professor da academia de polícia na parte de tiro, de balística e na parte de sobrevivência também de vez em quando, mas sou coordenador da parte de balística, que é o que realmente é o meu foco de estudo, que eu amo, que eu adoro estudar faz 15 anos. Maravilha. E o senhor, por favor, apresente-se. Boa noite, meu nome é Rodrigo Andrade, também sou delegado de polícia da mesma turma do meu colega João, então são 8 anos já trabalhando no estado de Santa Catarina. Hoje eu estou como coordenador da parte de sobrevivência policial, que é toda a nossa parte de procedimentos da atividade policial, e também sou instrutor de tiro e adoro essa parte de arma, balística, não tanto como meu amigo João, mas quem sabe um dia com essa cabecinha linda que ele tem, eu chegue lá. Maravilha, então... antes de tudo, já devo dizer, pessoal, que uma das coisas que a gente faz aqui no portal é sempre buscar por pessoas que estão atuando na área, porque de nada adianta a gente ficar só na teoria, pensando em alguma coisa, o que seria legal, o que não seria. Então a grande questão aqui é que essas pessoas trabalham com isso no dia a dia, tá? E para a gente começar esse papo, a gente já separou algumas perguntas que nós colocamos lá no nosso Facebook. E algumas pessoas já perguntaram algumas coisas bem interessantes e a gente vai avançando a discussão. É claro que vocês podem ir tirando as suas dúvidas aí conforme as coisas forem avançando, tá? Bom, pra começar, antes de tudo eu queria... Mostra o seu brinquedinho, cara. Qual deles? Não, o brinquedinho que está sobre a mesa, só pro pessoal ver. Essa aqui é uma arma de dotação da Polícia Civil de Santa Catarina, né? Uma R15, arma light, um calibre 5,56 por 45, no qual a gente utiliza como nossa arma primária, né? Já que as pistolas são consideradas uma arma de defesa pessoal. E em nossa atividade policial, a gente precisa trabalhar de arma longa e ter o nosso backup, aí sim, com uma pistola. Legal. Coisa bonita, excelente qualidade, adquirida pelo estado de Santa Catarina. E algumas pecinhas, alguns adendos nossos, né? Que legal, maravilha. Então o estado é quem comprou. A arma é do estado e os equipamentos por nossa conta. Fantástico, maravilha. Bom, pessoal, vamos lá, vamos começar essa conversa agora que a gente já tem aqui um esquenta inicial. Olha só, pra gente começar, eu gostaria de primeiramente trazer a conversa do Takuya. O Takuya tem um canal, o instrutor Takuya Takano, e ele fez algumas perguntas, né, dentro dessa ideia da live aqui, e a pergunta dele é a seguinte, pessoal, olha só. Qual é a diferença entre um projétil comum de 7,62, munição soft point, munição expansiva, ponta oca e ballistic tipper? Esses projéteis, eles se comportam de uma maneira muito diferente em um alvo humano? Eu vou pressupor que o Takuya tá querendo falar do 7,62 porque é o mais famoso da família, como a gente já vem dizendo desde o nosso podcast. Mas antes disso, um abraço, Takuya, aí, já vi vários vídeos seus e um abraço aí para todo o pessoal de Manaus. Takuya, é o seguinte, como padrão, geralmente esse calibre 7,51, no emprego militar ele vai ter um projétil de chumbo revestido por uma camisa totalmente encamisado, um full metal jacket. E eu também tenho outros tipos de projéteis usualmente usados para caça. Por exemplo, o soft point, eu tenho aqui um 5,45 soft point, claro que vai ficar longe, vai ficar difícil de ver, mas ele tem a ponta mole, ele tem o núcleo dele de chumbo, ele está exposto aqui na ponta, então tem a camisa só daqui para baixo, na ponta tem o chumbo exposto, e eu tenho um 7,51 da Lapua, fabricada na Finlândia, que é talvez a melhor munição do mundo, que tenha a ponta oca. Qual que é a ideia desses dois tipos de munição? É expandir o projétil mais rapidamente possível, é fazer com que ele tenha tanto quanto menos penetração, mas que ele despenda toda a energia que ele vem carregando dos gases do propelente o mais rápido possível com o impacto do alvo. Só que às vezes, por exemplo, a soft point, que é essa munição de ponta mole, ela deforma no carregador. Ela deforma no carregador. Ela perde eficiência. Ela pode perder eficiência e pode até dar problemas de carregamento, exatamente. Então, a ballistic tip, na verdade, não é tipper, é tip. Ballistic tip, na verdade, é uma marca registrada da Nosler, que é uma das melhores empresas de fabricação de projéteis do mundo, talvez a melhor, em que eles colocaram esse insert. Aqui tem um Hornady, que é basicamente a mesma coisa, mas é um insert de polímero
na ponta do projétil para que ele inicie a expansão tão logo bata no alvo, mas sem deformar. Sem deformar. Também, às vezes, algumas pessoas usam munições soft point, Júlio, em armas que tem carregador tubular, como se fosse uma carabina Puma, digamos assim, mas num calibre, por exemplo, um 308 Winchester, por exemplo, que é o primo do 7.52. Eles usam esse tipo de munição porque, hipoteticamente, se eu colocar munições pontiagudas, digamos assim, como projétil é de fábrica, como fica um projétil atrás do outro, dependendo da circunstância, pode acontecer que um projétil leve a ignição do outro. Entendi. Então, para evitar esse tipo de coisa, algumas pessoas usam até soft point nesse tipo de arma. O detalhe é que em alguns países a munição de ponta oca é proibida, né? Então o pessoal usa para caça geralmente munição soft point. Também tem emprego no trabalho policial, né? Muitas unidades policiais usam o soft point porque é uma munição que ela tem menos probabilidade de transfixar um alvo ou transfixar uma parede ou algo que o valha. Em termos de combate o que não melhor. Exatamente, que não é muito desejável do ponto de vista de danos colaterais. Legal, então... Eu acho que é isso. Essa é a diferença aí. Faltou falar da traçante, né? Traçante, desculpa. Manda bala. Deixa eu só ir tentando aumentar... Mandar bala aqui não é o momento certo, mas eu vou aumentar... Cuidado com os seus desejos. Eu vou aumentando, vou tentar aumentar o microfone, que tem algumas pessoas reclamando ali, mas fica à vontade, pode responder, vai lá. Vai lá. Senhores, a munição traçante geralmente ela tem uma base oca com um artefato pirotécnico na base, que faz com que a hora que ele tem a ignição com os gases do propelente, ele surja um rastro luminoso, algumas desde a ponta do cano até a trajetória final do projétil, algumas só vai dar ignição para esse rastro luminoso em uma certa distância até outra distância X. Por exemplo, a CBC lançou há pouco tempo atrás a ER Tracer, que é uma munição traçante, que ela é só visível com equipamento de visão noturna, que ela vai dar ignição ali do sistema pirotécnico para mostrar o facho mais ou menos 160 metros, e esse facho vai ficar mais ou menos visível até os 600 metros, e uma pessoa que não está usando equipamento de visão noturna não consegue ver. Então só o operador que consegue ver onde é que está pegando esse tiro. Geralmente, quando eu estou operando, por exemplo, uma metralhadora pesada, por exemplo, uma Browning M2, geralmente se coloca um cartucho traçante para cada 5 munições normais. Então a cada 6 disparos ali eu tenho uma munição traçante para corrigir a minha visada, enfim, meu ponto de impacto, caso os meus tiros não estejam indo exatamente onde eu quero. Claro que a cor do facho vai depender dos sais que eu vou usar para conseguir esse efeito pirotécnico. Eu posso basicamente fazer em qualquer cor que eu queira, até algumas unidades russas usam o rastro verde, mas é mais usual realmente o traço vermelho. Eu acho que é isso. No Rio de Janeiro tem bastante também. No Rio de Janeiro tem bastante morro pra morro, né? Morro pra morro, coisa linda. O Rodrigo Carioca, ele conhece bem essa realidade do Rio lá. Dá pra ver só os fachos passando de morro pra morro. Eu acho que é isso, Júlio. Maravilha. Eu acho bem interessante essa questão da munição traçante, porque do ponto de vista leigo, ela é um mistério, né? Você imagina qualquer coisa em termos de como ela funciona, né? Cláudio Gomes, eu posso só falar do Cláudio Gomes? Manda bala. O Cláudio Gomes falou ali que ele recebeu hoje uma Glock 22. Parabéns, hein? Show de bola. Maravilha. Parabéns, é uma excelente arma. Parabéns pela aquisição. É o que há entre as tops aí de armas do mundo. Sou um grande fã da Glock. Inclusive eu e o Rodrigo portamos Glocks, né? Estamos trazendo outras ainda. Mas ele pergunta se é melhor usar munição ponta oca ou munição encamisada. O que eu vou te dizer? No mercado nacional, eu não usaria munições ponta oca, porque as nossas munições ponta oca têm um comportamento muito errático. Às vezes elas penetram o suficiente e expandem, às vezes não fazem nenhuma coisa nem outra. Então eu não posso confiar minha vida em algo que não vai funcionar sempre. O mínimo que eu tenho que garantir para um projétil ter um potencial de incapacitação da minha ameaça é a penetração adequada para aquele projétil atingir grandes órgãos e grandes vasos. Então, já que eu não consigo ter um comportamento padrão da munição ponta oca no Brasil, por qualquer motivo que seja, que a CBC, enfim, depois discute o monopólio, o que o monopólio faz com o país. Mas como eu não consigo garantir que aquela munição vá penetrar o suficiente e expandir, eu preferi usar a munição ETPP, uma encamisada total ponta plana, que é uma ponta pesada, 180 grains, que vai no mínimo me dar a penetração adequada que eu preciso para ter um potencial de incapacitação no caso de um confronto armado. Maravilha! Bom, vamos fazer o seguinte, ó, agora vamos para algumas perguntas que, apesar de não serem muito técnicas, são parte da dúvida geral do pessoal, tá? O para-brisas, o eremita das sombras, ó, o nick do cara, ele diz o seguinte: o para-brisa muda a trajetória de um projétil quando disparado de dentro de um carro? Posso falar? Pode. Sem dúvida, né? É um anteparo, né?
e esse anteparo vai ter algum efeito sobre o projétil. Em regra, né, ele de dentro de carro, a tendência do projétil ele é subir um pouco, né? Então, mas isso vai depender do projétil, da angulação desse para-brisa. Então a nossa preocupação maior não é se preocupar tanto com o primeiro projétil, mas colocar os outros disparos em cima do disparo já formado pelaquele primeiro projétil. Fazer um agrupamento. Isso. Então, entrou o primeiro disparo, começou a fazer um furo. Então eu vou efetuando disparos e paro de tentar trabalhar em cima do para-brisa e vou trabalhar meus disparos seguintes em cima daquele rombo que foi feito no para-brisa. O que aí sim vai garantir a minha trajetória exata do meu projétil. O primeiro disparo ele é basicamente para abrir caminho. Você faz uma dizer visada assim, aproximada. A gente faz uma visada aproximada, talvez um pouco abaixo do meu ponto de impacto que eu desejo, né? Mas a função principal ali seria abrir caminho para os demais projéteis que vão vir na sequência. As pessoas geralmente acham que um conflito ele é resolvido em um disparo, né? O que é uma grande falácia, até onde eu observo, né? Realmente a gente tem que pensar em uma quantidade muito grande de disparos ali num curto espaço de tempo, né? Então faz completo sentido, né? Você dá o primeiro e... Na verdade, para a gente falar em terminar um conflito em um disparo, né? De forma exata, esse disparo teria que atingir basicamente duas regiões do nosso corpo humano, né? Que seria o tronco encefálico e a coluna cervical. Então a gente efetuando um disparo ali, realmente é para desligar o disjuntor, né? A pessoa vai apagar. O tronco encefálico, para aqueles que não reconhecem, é na parte da nuca mesmo, isso, né? É onde a coluna se junta com o cérebro, né? Isso, e a coluna cervical também é a parte superior, né? Da nossa coluna, né? Então se o disparo acontecer ali, realmente um disparo vai ser o suficiente para você cessar uma ameaça. Fora isso, se a gente parar de trabalhar com fatores psicológicos, né? Por óbvio que tem gente que vai tomar um disparo de raspão, vai cair no chão, tem gente que vai escutar o tiro, vai achar que morreu, né? E vai cessar a ameaça. Fora isso daí, o que a gente procura, né? É conseguir o choque hipovolêmico, né? Ou seja, a perda da pressão sanguínea através dos disparos. E se a gente está falando de arma de baixa energia, como que é a nossa pistola, comparada ao fuzil, a gente para de pensar na cavidade temporária, né? Que é aquela cavidade no qual o disparo passa e ele se expande e depois retorna, e a gente trabalha só com a cavidade permanente. Sim. Então, se eu trabalho com a cavidade permanente e minha ideia é fazer com que a pessoa sangre o mais rápido possível, né, para que ela entre em choque hipovolêmico, para que ela perca uma determinada quantidade de sangue, entre 40% a 50% daí do corpo, aí sim o corpo dela vai parar. Fora isso, vão ser questão psicológica, como eu disse. Certo. O cara não quer mais combater, ou porque ele se assustou, ou porque ele achou que morreu. Ouviu sangue. Ouviu sangue. Então a gente trabalha na Polícia Civil de Santa Catarina com um pensamento da seguinte forma: a gente quer cessar aquela ameaça de forma imediata, mas se a gente está trabalhando com a parte errante, o disparo é difícil de acertar, né? Ainda mais um disparo em combate. Eu não posso estar mirando exatamente no tronco encefálico, já que o percentual de erro num confronto é muito grande. Então eu procuro a maior porção daquilo que eu vejo, geralmente meu tórax. Então se a gente está trabalhando no tórax, eu tenho que pensar exatamente no choque hipovolêmico, na perda de sangue. Então o que vai me garantir é fazer com que essa pessoa tenha a maior quantidade de disparo possível, para que ela sangre o mais rápido possível, e aí sim a ameaça seja neutralizada não, né? Cessada, né? A ameaça seja cessada e a pessoa não tenha condição de combater mais. Okay. Então é dessa forma que a gente trabalha. Por óbvio, se a pessoa caiu, largou a arma, né? A gente já não pode mais estar efetuando disparo, senão a gente entra nos excessos, né? E responde juridicamente. Tá. Ocorre, contudo, que muitos doutrinadores, juízes e promotores não têm muito conhecimento e leem, né? Começam a ler desde novo que um disparo seria o suficiente para cessar a agressão. Pode ser que seja, mas eu não quero dar a oportunidade de parar de efetuar o disparo, olhar para aquele meu alvo e abrir uma janela de oportunidade para que ele venha me balear, né? Claro, afinal de contas, eu só tenho uma vida, né? Exatamente. Isso abre também aquele mito do headshot, né? Do tiro na cabeça, né? Muitas vezes as pessoas que conduzem a ideia de filmes de ação, principalmente, elas acham que o cara tem que sempre objetivar acertar a cabeça do indivíduo porque é onde ele vai desligar imediatamente. Mas uma situação de combate, essa pressão emocional, você tem que mirar na parte onde você tem mais chances de acerto. Né? A gente tem estatísticas do FBI que falam que aproximadamente 86% dos disparos no combate eles são perdidos, né?
86%. Então a gente tem 1 em cada 6, a gente acerta nosso alvo, né? Então se a gente está pensando em tórax, 1 a cada 6 a gente acerta nosso alvo, né? O que é algo bem maior, né? O nosso centro de massa. Imagine se você for começar a tentar efetuar disparos na cabeça. A probabilidade de você errar é muito maior. Pega o livro do Alan. Pega o livro do Alan, é isso aí mesmo. Esse merece até uma propaganda. A probabilidade de errar, realmente, sem dúvida, ela é muito maior. Maravilha. Mas também eu tenho certeza que com um disparo na cabeça, né, a chance da pessoa reconhecer que ela foi atingida e não queira mais combater, mesmo que não pegue o tronco encefálico ou a coluna cervical, ele é muito maior. Diferente de uma pessoa que está drogada, que às vezes tomou vários disparos e sequer sabe que foi atingido, né? Devido ao estágio emocional dele. Isso é interessante de entender, né? A questão de que a pessoa ela é parada não só pelo disparo em si, mas pela percepção de que foi acertada, né? Sem dúvida nenhuma. Primeiro você tem que saber que foi atingido para querer parar, né? Fora isso, você não para. É melhor nunca perceber, cara. É melhor não perceber e continuar combatendo até o final, né? Exatamente. Ou melhor, tem que ter um mindset suficiente para, se for atingido, mesmo assim, continuar combatendo mesmo atingido. É verdade. Esse é o mindset. Quer falar do livro do Alan? Senhores, olha só. Eu tô vendo várias perguntas aqui enquanto vocês estão conversando e quase todas elas estão escondidas aqui, ó. Armas de fogo e legítima defesa. A desconstrução de 8 mitos. Tá na frente do microfone. Aí, ó. Não sei se vocês vão ver com clareza, mas eu vou deixar o livro aí depois pra vocês, tá? É do nosso colega Alan, ele dá aula com a gente de tiro, dá aula comigo de balística também, é um baita cara, um estudioso do assunto. Tá escrevendo o livro de balística comigo também, que vai ser lançado em breve. E várias dessas perguntas que vocês estão fazendo estão respondidas lá de forma muito bem explicada, muito didática. Eu recomendo para quem tem o mínimo de discernimento e noção do que é usar arma de fogo no dia a dia, leitura obrigatória, principalmente para juízes, promotores, delegados, agentes de polícia. Pra PMs, Globo, né? Pra Globo. Eu li esse livro, achei fantástico. Ele desconstrói uma série de mitos que a gente tem. E não que eu seja de maneira nenhuma uma pessoa vivida na área de armas, mas pelo menos eu sou entusiasta, eu gosto de pesquisar sobre. E vi que muita coisa que eu pensava estava equivocada. Né? Por exemplo, a gente vê vídeos da gelatina balística lá se abrindo inteira quando o cara dá um disparo, você fala assim, meu Deus, isso num corpo deve destruir. E aí você percebe que cavidade temporária muitas vezes não tem o mesmo valor de cessar a ameaça quanto uma cavidade permanente. E aí você fala assim, nossa, mas pera lá, tudo que eu havia pensado já não é mais a mesma coisa e o negócio desanda. Lembrando que quando a gente estiver falando de fuzil, por exemplo, né, carabinas 556, 762, aí sim, a cavidade temporária ela vai fazer um estrago muito grande e vai fazer a diferença. Né? Isso. São vai cerca fazer de 20 vezes maior, uma coisa assim, né? Eu não lembro o dado exato, não é isso, Sinceramente, eu não sei, Joãozito. Mais ou menos isso, dependendo da velocidade do projétil. Que loucura isso, né? Quer dizer que a cavidade temporária, ela chega a ser até mesmo 20 vezes maior do que o tamanho do projétil? Dependendo do calibre e da velocidade que ele chega no corpo. Mas, por exemplo, o 5,545, ele depende de tombar e fragmentar no corpo para conseguir incapacitar o oponente. É um projétil que ele tem essa característica. Interessante. Bom, olha só, temos uma pergunta aqui que infelizmente a gente não tem acesso agora de quem perguntou, mas 9mm, que não tem nenhuma atribuição extra aqui, versus .40 SW. Eu amo a 9. Ó lá, já temos um time aqui. E aí? O problema foi o seguinte, que o .40 SW foi criado ali no final dos anos 80 com base numa mentira. Com base no tiroteio da FBI de 86, em que 2 agentes foram mortos e, na verdade, eles foram mortos por falta de precisão de disparo que eles efetuaram, não pelo calibre que eles utilizavam. Na época, eles usavam ainda revólveres e pistolas 9mm Parabellum, espingardas, e os marginais lá que eles confrontaram estavam com uma carabina Ruger Mini 14 e outras armas curtas, e acabaram morrendo 2 agentes do FBI, e isso gerou a criação do .40 SW. Na época, isso no começo dos anos 90, isso foi visto como a solução de todos os males, que agora sim a polícia tem, o FBI, enfim, as polícias de todo mundo quase tem um calibre perfeito que vai parar qualquer agressão. Motherfucker, stop com power. Stop power. E começaram a mentir para todo mundo, e isso se disseminou de um jeito que praticamente hoje todas as polícias do Brasil têm o .40 SW como calibre de dotação, à exceção da Polícia Federal, que nunca largou o 9mm Parabellum. Recentemente, agora faz questão de semanas, aí o Exército liberou a nossa compra do 9mm Parabellum da indústria nacional, mas eu estou importando uma Glock G19. Eu também. O Rodrigo também. Porque hoje,
com tudo que se sabe de confronto armado e de balística, essa diferença dos dois calibres não se justifica mais. Porque o 9mm ele tem uma recuperação de recuo mais rápido, você consegue disparos subsequentes mais rápido. Já que a gente está procurando o choque por volume pela perda de sangue, um agrupamento então melhor. Eu prefiro efetuar disparos mais rápidos e mais precisos. E você tem mais capacidade de munição na arma e você tem uma munição mais barata, ou seja, possibilita ter um treinamento mais fácil. Tá se quebrando o mito, então, de que você precisa de um bom tiro que realmente tem grande impacto. É melhor você ter vários disparos que tenham um impacto menor no agressor, mas que realmente consigam... Mas a questão hoje a diferença é muito mínima. Se você pega uma munição Gold de .40 SW, ela vai te dar 670 joules. E o mesmo tipo de munição no 9mm Parabellum vai te dar 620 joules. Não você 50 joules de energia que vão fazer diferença. O que vai fazer diferença é você acertar o disparo onde você quer. Então, do ponto de vista de ação mesmo, o 9mm ele é mais controlável do que o 40. Sem dúvida nenhuma. Ele é um calibre mais equilibrado. E eu vou dizer mais. Independente de qual calibre que você escolha para você estar utilizando na sua defesa pessoal, o mais importante é a topografia corporal, aonde esse disparo acerta, né? Sim. Eu posso receber um disparo de 762 na ponta do dedo, ou eu posso receber um disparo de 22, né? LR no centro da minha cabeça. Eu tenho certeza que o disparo do 22 vai surtir muito mais efeito, né? Então, a nossa ideia realmente é essa. Eu prefiro uma arma que vai me dar um recuo menor, que eu consiga efetuar mais disparos com maior velocidade, com um recuo menor. Né? Legal. E a gente fala muito, eu vejo muita pessoa falar, pô, mas a 9mm transfixa e vai matar quem está atrás, vai matar o outro. Primeiramente, a questão de transfixação a gente pode resolver pelo tipo de arma, né? A gente pode estar optando, desculpa, pela munição. A gente pode estar optando por uma munição de ponta oca, uma munição de ponta de polímero, qualquer coisa nesse sentido, né? Certo. Isso a capacidade de transfixação você pode já diminuiria. E aí eu te pergunto mais uma vez, se eu trouxe uma estatística para você que 86% de disparos vão para fora, né? Você vai se preocupar com os poucos que acertam e pode transfixar ou não? Se preocupa com os 86 que errou e vai acertar a velhinha que está passando ali atrás, né? Então é melhor eu acertar, né? E a capacidade e vai transfixar ou não, lógico, vai depender isso da topografia, independente da arma, né? Sim. E se preocupar mais com esses disparos. E eu tenho certeza que tua eficiência com uma 9mm vai ser muito maior do que tua eficiência com uma 40. Maravilha. Só para finalizar ali, Júlio, o Gildásio perguntou, o ponto 45, eu tô pressupondo que ele tá falando do ACP, que é o mais comum da família. Lembrando que tem, por exemplo, o GAP, o Glock Automatic Pistol, que é um calibre que a própria Glock criou para ela mesma, mas o ponto 45 ACP é o mais comum dessa família. O ponto 45 ACP é um baita de um calibre, tanto que ele ficou mais de 70 anos em uso no exército americano. Só que o problema você vai ter uma pistola com baixa capacidade de munição, com recuo, baixíssima capacidade de munição, metade, né? Dependendo do caso, o que era comum nos Estados Unidos e hoje nas armas de carregador monofilar, às vezes 7 cartuchos, e isso é muito pouco para um confronto armado, sabendo dessa estatística que o Rodrigo trouxe, que a grande maioria dos seus disparos vão ser perdidos em decorrência do estresse daquele evento. Mas a questão não é que é um calibre ruim, mas sabendo de tudo que a gente sabe hoje sobre confronto armado, eu acho que dos três, o 9mm Parabellum é o mais equilibrado e o mais indicado para o trabalho policial. Eu prefiro ter 19 disparos do que 7. Eu também. E ainda carrego mais um carregador. Eu também. Isso é muito interessante porque já vai desconstruindo uma série de mitos, né? Continuando aqui, vamos para uma próxima temática. Olha só, o Henrique disse... Dá para aumentar o volume? A gente já tá no limite aqui. Tá no limite? Não, acho que é mais o pessoal que tá no celular que vai ter dificuldade. Dá pra ouvir, se tiver um barulhento não ouve, entendeu? Tá. Mas aí depois vai ser a versão offline com o volume melhorado e tudo mais, beleza. né? O Henrique Braga perguntou, não posso portar arma de fogo sem ter uma autorização específica. O mesmo vale para o uso de colete balístico? Vamos lá. Os coletes balísticos no Brasil, eles também são divididos em restritos e permitidos. Até o nível 3A é considerado permitido. E o nível 3 e o nível 4 são considerados restritos. A população em geral tem acesso, pode comprar coletes balísticos permitidos se tiver mais de 21 anos, ocupação lista, residência fixa e solicitar uma autorização para a Secretaria de Segurança Pública. Tá? Dessa forma, aqui no estado, essa autorização é emitida pelo setor de jogos e diversões
da Polícia É Civil. o mesmo princípio de, por exemplo, comprar uma arma, o mesmo É quase. processo Só que, burocrático. só que na coisa da arma é a Polícia Federal. Aham. E na portaria do Exército, que regula a parte dos coletes balísticos, ele fala que a Secretaria de Segurança Pública dos estados regulamenta. O problema é que cada estado regulamentou de um jeito. Então não tem como prever... Então você está dizendo o referente a Santa Catarina, né? Que é o local... eu estou dizendo como é que está na portaria do Exército. Que aqui no estado, o que o decreto fala, o decreto na portaria do COLOG, é que tem que ser autorizado pela Secretaria de Segurança do Estado. Agora, de que forma que isso é feito em cada estado do Brasil, eu não sei. Né? Aí vai depender de cada estado. Se eu fosse o interessado, eu ligaria lá na Secretaria de Segurança, em algum setor de fiscalização de produtos controlados ou algo que o valha, para ter maiores informações. Olha só, o Heitor perguntou o seguinte: eu moro em sítio e tenho armas de fogo registradas. Eu posso efetuar disparos com elas? Pode, a arma é feita para disparar. Mas não dentro do sítio. Por que não? Pode? Ele tem esse direito? Eu também não sei. Não A tenho a menor ideia. legislação, o que ela vai falar pra você? Que você não pode disparar em próximo de vias públicas, E né? local habitado. Locais habitados. Então, acho que um sítio em um local ermo Desde que você não esteja apresentando perigo pra ninguém, você tem tem direito. a autorização de estar possuindo Se eu aquela tiver tua arma na disparando- tua casa, né? Tá, se eu estiver disparando lá na minha chácara, num lugar tranquilo, o vizinho lá, não sei aonde, ouviu o disparo e chama a polícia. Esse policial, obviamente, é só mostrar o registro da minha arma que eu tô coberto pela lei. É que Perfeito. o crime de disparo ele realmente pressupõe essa circunstância de ser em via pública ou em direção a ela em local habitado. Então, se você está no Legal. local ermo, em tese, não vejo problema. Lembrando que cada um interpreta a lei de uma forma, né? Então é arriscado, às vezes, a gente falar uma interpretação ou outra, porque tu pode ter um delegado, pode ter um juiz, pode ter um promotor, como a gente viu esses dias, que um promotor do Ministério Público Federal foi capaz de falar, de acusar um policial rodoviário federal por homicídio doloso, né? Depois de uma pessoa ter efetuado 2 disparos contra ele e a arma não ter funcionado, né? Que loucura. Então eu acho que ele acha que o policial primeiro tinha que ser baleado, né? É o mínimo O que policial a gente tinha que ser baleado e caso ele não morresse, né? Aí tava assim a hora dele atirar, né? Agora eu queria ver se fosse com ele, se fosse com alguém na família dele, se ele ia esperar primeiro ser baleado para depois começar a efetuar disparos. Infelizmente, a impressão que eu tenho, eu não quero nem entrar muito nessa questão política, mas a questão que eu vejo é que, infelizmente, aquele que bate o martelo não compreende da ação efetiva ali, realmente da Mas vamos situação. falar uma verdade, meu amigo. Isso é um pouco de culpa nossa. Nossa, que eu digo dos especialistas, dos policiais, né? Falta doutrina escrita por policial civil, como agora foi escrita pelo nosso amigo Alan, nosso coordenador de tiro também da Repito, academia. pessoal, temos aí desculpa te interromper, temos 458 pessoas assistindo. Armas de fogo e legítima defesa, a desconstrução de 8 mitos, do Alan Antunes Marinho Leandro. Olha, top, recomendo, tá? É difícil de achar esse livro, infelizmente, né? Sim, sim. Tem Mas- que pedir Acha na direto internet. pra editora, né? Acha na Lumen Juris, solicitar, acha. né? A editora é a Lumen Juris. Lumen Juris. Direito. Beleza. Vamos lá, desculpa, vamos continuar. Do que eu tava falando mesmo? Eu até me perdi na linha aqui, cara. Muita coisa acontecendo a mesma coisa. Eu Ó, também. acabamos de receber uma doação do Avolosh. Doou aqui R$5 pra nossa cerveja. É pouco, Olha só, hein? A gente é bebe pouco. mais do que isso, hein? De acordo com a lei... Tá, peraí Lembrei, que- posso falar aqui? Vai lá, rapidinho? manda bala. Né? A gente Manda o tava quê? falando, manda bala, Puta, eu cuidado. tô com essa gíria aqui, cara. É melhor, eu tô no lugar errado com essa gíria. É melhor eu parar com isso. Falar, manda o verbo. Pronto. Vai lá. Toma cuidado, né? Desculpa, vamos lá, Tem que tomar continuando. bastante cuidado com isso. Justamente o que a gente tava falando era do... Pô, agora me fugiu de novo. Tô ficando maluco. Acho que é No muito caso trabalho. Do policial, tava te comentando. Do quê? O caso do policial e tal. Ah, tá. Não, da falta da gente escrever, né? Do policial escrever sobre a utilização, sobre o emprego da arma de fogo, né? Então o que a gente vê hoje? Pessoas muito estudiosas, mas que não conhecem nada sobre a utilização da arma de fogo e escrever nos seus livros de direito que um disparo é o suficiente para cessar a ameaça e caso efetue mais de um disparo, né? É excesso. Vai responder por excesso. É bem diferente, né? O excesso é quando o cara já tá caído, a arma já não tá na mão e ele quer lá chegar, seu desgraçado, tu atirou em mim. Sim. Pau! Executar o Esse é cara. o excesso, essa Isso, é é a uma execução. execução mesmo, né? Essa é a execução. Vamos lá, o Avolock aqui que nos doou o dinheiro da cerveja disse o seguinte: de acordo com a lei, qual o problema com a legítima defesa? Parece ser fácil ser processado por uma situação de crime. Qual o alinhamento político de vocês? Eita, esse aí é Nossa. sério, hein? Não, olha só, vamos por partes, cara. De novo, mais uma vez, vamos falar sobre isso.
Que nem já aproveitando aqui, Júlio, respondendo aqui o Guilherme Rodrigues aqui e o Guilherme Drigo Soares que mandaram as perguntas. Senhores, olha só, não é porque eu disparei numa situação legítima de ameaça armada contra a minha pessoa que eu não vou responder por isso. Não é porque eu estava certo que eu não vou responder. Você matou. Você cometeu um homicídio, que estava isso no 121 do Código Penal. Vai ser instaurado inquérito policial, você vai ser interrogado pelo delegado, você vai sofrer até uma ação penal se for considerado, se o delegado não entender como totalmente legítima aquela tua atuação, o MP pode te denunciar, você pode ser processado judicialmente, você pode ser pronunciado, você pode ir até o tribunal do júri para provar que você estava certo. E, detalhe, você aí que está em casa ou que mandou a pergunta aqui, que tem a sua arma de fogo para sua defesa, vai responder da mesma forma que eu vou responder se eu matar alguém, se o Rodrigo vai responder. Como policiais, a gente não tem direito a mais algum em relação ao cidadão comum. Alguém perguntou ali, o policial tem direito de matar. Não, ninguém tem direito de matar ninguém. Pelo contrário, né? A gente se ferra mais, né? Porque a gente tem Porque a corredoria. gente pode perder o nosso emprego, que hoje é algo tão importante quanto a nossa Toda liberdade. uma investigação, né? Não, então, enquanto um popular ele vai ser preso, né? Se a gente comete algo errado, a gente é preso e perde o emprego. Né? Então a gente tem duas punições fortíssimas, Complicado. né? Então isso é um grande limitador da atuação e eu digo até de acovardar alguns policiais, porque a justiça deixa a legislação, desculpa, a legislação seria a palavra mais correta, ela deixa muito vago essa interpretação. Muito né? aberto. Então a mesma coisa que um juiz vai bater assim, vai falar, a legítima defesa está perfeita, pode ser que o outro juiz ou o outro delegado vai falar, Muito não, filho, discricionário, né? tu cometeu um homicídio, tu vai preso e tu vai puxar 20 anos de cana. E né? isso é Essa é a interessante, dificuldade. porque as pessoas elas têm um mito de que não, se eu tô na minha casa e eu consigo se encaixar em todos os padrões de legítima defesa, só vão levar o corpo e dar um tapinha nas minhas costas falando parabéns, você se defendeu. Não, isso não vai Se a acontecer. gente falar politicamente, eu acho que esse seria o Seria o correto, ideal. Esse seria o Seria o ideal, ideal. né? A gente Eu tô falou na minha no- casa tá cercada, não é pra ninguém entrar. Se alguém estranho entrou ali, filho, Que é aquilo que você disse que Vai é tomar tiro. do castelo, como que é o nome? Teoria do Castelo, da A Castle teoria Doctrine. A gente falou disso lá no podcast, eu repito aqui, pessoal, fizemos um podcast com o João muito bom, falando sobre essa questão de legítima defesa, que no Texas, né, que existe a aplicação da Em teoria vários do estados, castelo. vários né? estados. O cara entrou na tua propriedade, você tem direito de defender a sua propriedade com força letal. Aqui no Brasil, você pode se defender, obviamente, se a sua vida está em risco imediato, mas você vai responder por isso igualmente, vai ter a mesma dor de cabeça. Né? perfeito. certeza. Vai gastar dinheiro com advogado, Vai. assim como nós, tá? O Estado não paga nosso advogado não, mesmo que a gente esteja atuando no exercício da nossa profissão, né? Vamos ter que tirar nosso dinheirinho do bolso e gastar uma prata, se apurrinhar, como qualquer outro cidadão de bem. Legal. É sério, senhores. Se informem sobre isso, se puder ler o livro do Alan e tal, porque isso é uma série de mitologia que se criou sobre o uso de arma de fogo, que é um dos motivos pelos quais eu tô aqui, que eu convidei o Rodrigo para estar junto, aproveitando o espaço do Júlio, para tentar trazer um pouco de luz no meio de tantas trevas de mitos e bobagens que se propagam por aí, ainda por cima pela própria mídia. Viva a esquerda, né? Viva a esquerda. Não, né? Cuidado que agora Só a gente que vai... não, né? Cuidado que Dá-lhe. entrou nesse mundo aí, essa Dá-lhe. gurizada vai pegar fogo nos comentários. Olha Ainda só. bem que a gente só responde o que quer, né? Exatamente. Ó, tem um relato interessante aqui que relata bem a realidade de muitos. Que é o X-Calls disse, Júlio me responde. Tá, eu vou responder. Sou vigilante bancário, recebi pouco treinamento com a minha arma e não tenho como treinar com a minha arma de serviço. O que eu posso fazer para estar mais preparado? Posso responder? Vai lá. Tá, vai. A gente pode Primeira complementar. coisa, né? Júlio, saiba que você não está sozinho, né? A gente já Não é só vigilante, não está né? sozinho, né? A gente já realizou cursos, né? A gente fez a INC, né? Que é um curso da... Você chegou a fazer também, né, João? Da Força Nacional, então a gente teve contato com policiais de todos os estados do Brasil e a gente percebe, né, que tem determinados estados que tem policial que dá 5 tiros, Júlio, você acredita? E se forma? Se forma com 5 forma? disparos. 5 disparos? 5 disparos. Tem um A estado gente 18, tem... Não 18. vou longe. 18? 18. Não, 18 evoluiu, hein? Esse tá bom. 18 disparos. E eu não de vou longe, performance. né? Temos estados vizinhos no qual o cara passa pra polícia, ele recebe a carteira e arma, fala, Vai filho, pra rua. vai e vença. Daqui um tempo, daqui uns meses, 1 ano, 2 anos, né? Quem sabe a gente te chama pra fazer um curso para você aprender a atirar, né? Então, sem dúvida nenhuma, a gente deve procurar a nossa capacitação. Você tem que gastar dinheiro, resumindo. Tem que gastar dinheiro, e a gente gasta muito, tá, Júlio? A Aham. gente gosta do que faz e não acho que a gente fica esperando o estado Legal. da munição pra gente, não. eu tive- Mas o primeiro passo é se associar a um clube de tiro,
né? Tirar um CR se possível. Tirar um CR se possível, mas se associar a um clube de tiro e estar constantemente realizando alguns disparos com o seu dinheiro. Não espere que ninguém vai te dar, porque não é diferente pra gente não. Eu fico triste de tá? dar essa resposta, sabia? Porque não devia ser assim, mas é verdade. Né? Mas né? Vamos lá, o Jonathan Ávila nos doou mais R$5 aqui e disse Nossa, o a seguinte... galera tá pão dura Você pra caramba, viu, né? Você viu, né? Olha só. Hoje é sexta-feira, né, Júlio? Pois Dia de é, tomar cara. Consideram... Uma. Consideram que aulas de sistema de combate auxiliam na conscientização e preparação psicológica para portar arma de fogo? Eu acredito que existe o Krav Maga, o combate, arte marcial, sistema. quer dizer? Não, esses são eu sistemas entendi, de defesa. eu já né? entendi mais como o que a gente chama de mentalidade de combate, né? Uhum. Eu acredito que seja isso. Você entendeu da mesma forma ou não? Vamos tentar sumarizar. Imaginemos que se eu pratico Krav Maga, que é um sistema de defesa israelense, ou sistema russo, ou combato, vocês acham que esse tipo de prática me dá uma melhor preparação psicológica? Acho. Eu acho que ele vai te começar a te fazer portar menos como ovelha e mais como cão pastor, parar de ser vítima e começar a ser protetor da sociedade, sabe? Ter uma visão mais proativa das coisas e saber, enfim, ser mais cidadão, ter mais consciência dos seus direitos, dos seus deveres como cidadão, talvez se envolver mais na tua comunidade. Eu acho que mal não vai fazer, eu acho bacana. E do ponto de vista psicológico, aumenta a sua atenção situacional, né? Quando você começa a praticar um sistema de luta, você fica mais atento ao que está acontecendo ao seu redor, naturalmente, né? Deixa de estar alienado, andando na rua no celular, com fone de ouvido, né? Completamente alheio, né? Sem dúvida nenhuma, Júlio. Quando a gente fala de vítima, a gente percebe que a grande maioria das vítimas, isso pode ser até um ponto meio polêmico, elas são vítimas por se portar como vítima, né? Se o Joãozinho que tem cara de mala, né? Ele quer roubar alguém, quer roubar um telefone, tem duas pessoas. Uma que está o tempo inteiro olhando a sua volta e um que está viajando alienado, olhando para o seu telefone e não percebendo nada, eu tenho certeza que a probabilidade daquela pessoa que se colocou naquela situação de vítima venha de fato a ser vítima é muito maior do que uma pessoa que está atento, ligado em tudo que ocorre à sua volta. O lobo sempre ataca aquele da manada que está fraco. ferido, né? Que está mais fraco, né? Maravilha. Qual a diferença entre o 556 e o 223? Cara, Esse aqui é o... A gente conversou, pessoal, em breve vai sair um baita de um vídeo muito legal aqui sobre esse assunto, tá? Então, em breve a gente vai poder falar sobre isso também. Ó, eu quero mandar um grande abraço pro Lucas Belo, que nos doou aqui 5 euros. Olha Agora a gente já toma uma cerveja gringa, né? Esse eu conheço pessoalmente. Um grande abraço, Lucas, muito legal. Só para responder o nosso amigo aí, assim, para responder de forma correta, eu preciso de elementos visuais. Vai ser difícil eu conseguir falar abstratamente, você conseguir entender do que eu estou falando se você não tem um conhecimento muito grande sobre construção de armas de fogo. Mas, a grosso modo, vamos dizer o seguinte: eu posso pegar a munição 223 e usar num fuzil que é 5,56 por 45, mas eu não posso fazer o contrário. Eu não posso pegar uma munição que é 5,56 por 45 e usar numa arma que é feita .223 Remington. Mas, pelas razões que a gente vai expor aí num próximo vídeo que eu preciso ter... Pessoal, entenda o seguinte, PowerPoint. Se você acha que o mundo de balística é complexo, multiplica por 100 vezes. Essa é a impressão que eu tive desde que eu comecei a conversar com o João. Então, só para finalizar, Lucas, obrigado pelo apoio. Vamos em frente, vamos lá. Ele disse que não se esqueça o poder de um lápis, que é a referência ao John Wick, né, que mata o povo com lápis. O cidadão civil pode praticar tiro nos clubes? Quais são as restrições, disse o Wengley Glides. Deve, né? Deve. Eu acho que todo cidadão de bem, todo pai de família, todo trabalhador desse país deveria ter direito de acesso aos clubes de tiro para que se inicie essa cultura armamentista, né, Júlio, que a gente vem se falando. Talvez um dia a gente chegue em algo próximo aos Estados Unidos, que para mim seria o ideal. Sim. Claro, cada clube tem o seu estatuto, enfim, tem toda uma série... Não pode ter passagem policial por determinados crimes. Exatamente, né? Depende muito de cada clube, né? Mas o ideal seria que, se você é uma pessoa decente, uma pessoa trabalhadora, vai lá, procure o exército, tire o seu CR, comece a praticar tiro, que você vai se tornar uma pessoa melhor. E eu gostaria de lembrar, desculpe te interromper, Júlio, claro, que o tiro é uma atividade esportiva. E muito boa, é um esporte muito legal, né? A primeira medalha de ouro olímpica é do tiro. Primeira medalha de ouro da história. Guilherme Paraense. Brasileira. Olimpíadas da Antuérpia. Olha só. Isso aqui é uma cultura, esse menino. Eu vou te falar, isso aqui é um crânio. Meu Deus. Vamos puxar aqui o André Pucciarelli. Nos doou R$5 e pergunta: para defesa pessoal, Glock G25 com munição .380 ogival mais P ou
RT-85S com munição .38 Gold. Com certeza Glock com munição ogival mais P. E digo mais, é o que a gente usa, tá? Ó lá. Vai mandar bala? Não, ó. Munição ogival mais P. Manda bala Justamente não. porque é um calibre muito anêmico para conseguir É o que se tem pra expandir. hoje, né? Enquanto eu não tenho, não. Para conseguir se expandir de forma adequada, então no mínimo você tem que garantir uma penetração, que nem eu falei sobre o ponto 40. Então, e levando em consideração aquilo que a gente falou sobre a quantidade de tiro que eu consigo acertar, eu prefiro ter 11 munições à disposição com troca de carregador, que eu tenho uma G28, né? O revólver tem em média 6 munições. 6, então né? sabendo 6. que num confronto armado real, tu vai acertar em média um desses 6. Uhum. Então, com certeza, a resposta dessa pergunta pra mim é Glock G25 na hora. Olha só, tem uma pergunta aqui que o pessoal sempre faz, cara. Eu preciso perguntar pra vocês. O Anonymous disse: eu ando com soco inglês. Se os policiais me pegarem, dá problema? Observação, tenho 15 anos. Eu não sei, o soco Vamos inglês lá. é uma arma branca? Não, vamos Eu falar. Não é sei. arma branca. A arma branca ela tem que ser constituída por uma lâmina. É, vamos- onde entra o soco Vamos falar. inglês? Primeiramente, infelizmente, nesse país, adolescente não responde por nada, né? Vamos começar, infelizmente, né? É. Vamos Até começar os por 18 aí, é né? carta branca. É, mais ou menos, né? Mas é bem É uma próximo vergonha. disso, O né? ECA é uma vergonha É pra esse uma país. vergonha, né? Mas uma não vamos ECA, né? discutir isso, né? Não É. vamos discutir isso. O máximo que vai acontecer, ele vai perder o soco inglês dele. Ponto. Tá. Ele vai acredito. levar uma bronca, resumindo. É, tinha um puxão de orelha, né? Ei, filhão, não faça isso. Eu não entendo como fato típico. Enfim, a gente estava discutindo até agora há pouco, por exemplo, Júlio, a questão do porte de facas na rua. Isso tem discussões jurídicas. O STJ, que é um tribunal superior, já decidiu que, dependendo da circunstância, porte de faca pode ser uma contravenção penal ou não. Eu entendo que esse artigo da Lei de Contravenções Penais, que é o artigo 19, salvo engano, foi revogado pela 9437, foi a primeira lei de armas, porque para mim, quando o legislador lá quis dizer, ele falou arma, mas para mim ele disse armas de fogo, porque era evidente que era armas de fogo. Então, já que isso foi regulamentado por uma lei posterior, para mim já não existe mais, já perdeu totalmente a validade. Eu, como delegado, considero o porte de faca atípico e deu. O que é atípico? Para mim não é crime. Agora, tem decisões de contrário. O Eu, Rodrigo, por exemplo, Rodrigo sou uma considera... pessoa que entendo de forma contrária. Por óbvio, né? Uma pessoa que está ali no seu sítio, que está num ambiente rural e precisa daquela faca para estar trabalhando, Tem que ter né? contexto. Tem que ter um contexto. Eu não Se vou eu estiver considerar andando crime. na rua, por exemplo, com Victorinox no bolso, um canivetinho daqueles que tem um monte de funções. Só que daí é muito mas subjetivo, aí entendeu? É muito subjetivo. Depende. Tem doutrina não, até jurisprudência que fala do tamanho da lâmina. Mas isso vem da época né? do Vargas também. Né? Que o vai que- discutir o tamanho da lâmina. O que nós testamos na prática aqui no canal e percebemos que uma lâmina de 2 centímetros ou uma lâmina de 15, tecnicamente tem o mesmo potencial de dano se aplicadas em um combate. Né? Sem dúvida nenhuma. Isso é uma Mas bobagem, a mano. verdade é que, dependendo da situação, eu faço sim um termo circunstanciado, né? Que é um crime de menor potencial ofensivo, e eu deixo É uma isso para contravenção, na resolver. Na verdade, mas entra no TC, né? Entra no Entra TC. no menor potencial ofensivo. E deixo por conta do juiz e do promotor para ele decidir se há ou não é. Eu não faço. Tá, Mas o maravilha. direito é assim, né? Tem doutrina pra tudo, né? Teve um menino aqui que perguntou, acho que TR5, ele perguntou assim, ele pratica tiro esportivo, ele tem 15 anos de idade. Vocês apoiam a ideia de crianças estarem envolvidas com esse tipo de esporte desde Lógico. cedo? Lógico. Eu evidente. brinco, né? Meu filho com 5 anos ganha um Airsoft, aos 8 ele vai ganhar um 22, com 12 uma 380, né? E não reclama que é só 380, tá? Eu não vou falar... Tá bom. Não vou dar o nome completo do calibre, Né? né? Eu sou uma 380 e com 16 ele já vai estar tirando de 9mm, Não, sem dúvida eu tenho um nenhuma. sobrinho de 9 anos que ele me acompanha nos campeonatos, vai lá assistir eu atirar nos campeonatos de PSC, ele já tá dá um tirinho ou outro aí de ar comprimido. E eu acho que isso tem que vir desde cedo, cara. Você torna a criança um cidadão melhor, fica uma pessoa mais consciente, mais cidadã, sabe? A arma não mata, né? Que Não mata mata. são pessoas, Eu conheço, gente. por exemplo, E o desconhecimento do armamento, né? eu Sim. conheço vários, por exemplo, lá em Blumenau tem a Valentine, que tem acho que 12 ou 13 anos, atira bem. Tem o Nicolas, que tem 16 anos e tá no top 5 do ranking do Brasil Olha de PSC. O cara foi pro Mundial de Tiro agora. O Akira, que é o filho do Yukio Yamaguchi, foi campeão brasileiro, cara. Ele acabou de fazer 18 anos. Atira, Interessante que a gente não vê isso na mídia. atira muito Não. melhor do que eu, muito melhor do que eu. Ele me dá um pau em qualquer pista, sabe? Mas porque ele começou desde cedo. Começou Sim, desde claro, cedo e claro. foi treinado desde cedo. Então o desempenho deles é muito melhor. Tem a Catarina lá, a filha dos meus amigos lá, também ela deve ter, sei lá, 10, 12 anos.
e já tem lá o CR dela com autorização judicial, enfim, e eu acho que isso tem que ser incentivado, sim, claro, de forma consciente, de forma legal, de forma atendendo todos os requisitos teóricos de autorização judicial, enfim, todas as formalidades e com consciência dos pais. E nunca vi ter qualquer tipo de problema com uma criança bem educada e que trazida desde o berço com esse tipo de cultura. É mais provável que uma criança que nunca viu a arma, que sabe que o pai tem, que ela tem aquela aí, né? curiosidade de mexer e mexa de forma errada, do que você ensinar o teu filho. Proibir causa desejo, né? Proibir é maravilhoso, né? O que é Pois é. proibido é maravilhoso, né? Pois é, aí Então, o cara pega escondido, e de repente leva mata pra o amiguinho. escola, né? Cara. E faz uma besteira. Eu acho muito mais eficaz, né? O pai tá mostrando, ensinando as regras de segurança da utilização do armamento, como funciona o armamento, e deixando claro para ele que ele sempre pode mexer, desde que seja na sua supervisão, né? Eu acho que aí perde aquele... Perde a fantasia, né? Perde aquela fantasia da arma e aquilo se torna algo muito mais natural. Vou fazer uma pergunta aqui, vocês me responderam, tá? Eu só vou fazer essa pergunta para que o pessoal também esteja ciente. Olha só, o Batata, lá do nosso canal Guia do Sobrevivente, ele falou um pouquinho sobre... Ele é um preparador, ele se prepara para situações de caos social e tudo mais, e ele perguntou o seguinte: uma das questões que todo mundo levanta e está sempre comentando é o fato da blindagem ser uma coisa comprada, uma coisa que você regulariza no exército e tudo mais. E não é bem assim, a gente sabe que concreto e pedras basálticas, como um paralelepípedo, possuem coeficiente de resistência balístico muito alto. Qual a validade do revestimento de paredes com esse tipo de material para proteção residencial? Eu, tendo uma casa com concreto, vou estar mais protegido do que uma casa de alvenaria. Isso pelo menos é lógico para mim. Tá, mas Provavelmente. existe alguma orientação nessa área? Existe algum teste nessa área onde a gente pode, por exemplo, procurar quais são os materiais mais resistentes aos diferentes projéteis? Isso teria que ser respondido por um engenheiro de materiais, cara. Eu não sei te responder, Também porque não é uma faço a mínima ideia. série de fatores físicos que vão ser levados em consideração. Não saberia te responder, Júlio. Mas sem dúvida nenhuma, né? Uma casa só no tijolo vai ter uma resistência muito menor do que uma casa com tijolo e rebocada, Sim. do que uma casa com tijolo rebocado e mais uma pedra na frente. Claro, é uma questão de camadas ali, de Óbvio. resistência Sim, de sim. itens. Mas dessa forma técnica eu também não faço a mínima ideia. Maravilha, deixa eu ver se a gente Só tem... outro Fica à rapaz vontade, perguntou ali, por favor. cara. Ó, ele perguntou aqui, ó, se ainda vale ter 765 Browning. Não vale. Tá respondido? Foi só isso, né? Pronto. Se vale ou não vale, ponto. Não vale, porque até a década de 80, mais ou menos, era o maior calibre permitido no Brasil, que é o 765 Browning, também conhecido como .32 ACP. Só que depois que liberaram o 380 ACP, não tem por que você ter um calibre mais anêmico ainda. O 380 já é anêmico, já tem uma baixa energia, você vai pegar um calibre para tua defesa que é pior ainda. Não consideraria. Não faz sentido, né? Não faz sentido, não teria... Eu gostaria de Agora lançar uma calibre. pergunta aqui, Júlio. Manda bala, vamos lá. Professor- Caramba, que mandar bala o quê, cara? Cuidado. São muitos anos falando essas gírias caipira, cara. Vamos lá. Júlio, o que você prefere para sua defesa pessoal dentro de casa? Uma pistola ou um revólver? Na verdade, teve um spoiler aí, né? A gente gravou isso. Você falou sobre isso? Não, ainda não soltou, né? Ah, A tá gente, vendo? inclusive, Eu tô vai dar um adiantando, né? spoiler, pessoal, aqui. A gente gravou sobre 3 armas para defesa residencial e gravamos também sobre diferentes tipos de calibres e munições, etc. Mas, puxando o assunto... Tu já aprendeu, né? Do ponto de vista residencial, nenhum dos dois. Eu prefiro uma arma longa, um bom 12, né? Espingarda. Uma Não, mas eu te espingarda dei duas 12. opções, filho. Tu Mas não entre quer os inventar. dois, do ponto de vista de realidade minha, pessoal, tá? Eu vou pra pistola. Por questão de capacidade de munição, né? E, obviamente, como eu sou um entusiasta da área, eu adoraria praticar com constância e fazer a manutenção desse equipamento, gerenciando possíveis panes e falhas. Né? Júlio, eu acho que você chegou na parte fundamental, tá? Se você tem vontade e quer treinar, sem dúvida nenhuma, uma pistola. Se você quer ter, para ter guardado e nunca mexer com ela, vai no revólver que você vai ser mais feliz. Isso que a gente falou. Mas eu ainda tenho um pouco de medo desse negócio de guardar e esquecer que tá lá, viu, cara? Porque o cara na hora do susto óbvio. pega e ele sem um treino adequado, primeiro que a eficiência dele vai ser, né? Mínima. Vai atirar, vai ser uma coisa bizonha, né? E eu tenho um pouco de receio, sabe? Porque um equipamento mal utilizado por alguém não treinado talvez seja mais letal pro próprio operador. Mas sabe? aí aí é a discussão que a gente tem que ter, Júlio. Vamos pro mundo ideal ou vamos pro mundo real? Por óbvio, pro mundo ideal a pessoa tem que usar. Mas o mundo real Não tem é que grana, uma não pessoa tem- tem em casa, fica difícil de fazer o deslocamento dessa arma
para um stand de tiro, não pode estar efetuando disparo dessa arma dentro da sua residência. Então a gente encontra sim muitas pessoas com arma em casa sem condições de ter treinamento nenhum, Sim. muitas vezes por culpa da nossa legislação. Sim. Né? Mas sejamos honestos, é possível também treinar os fundamentos básicos das técnicas Sim. a seco. Mas sem aí gastar munição. procure alguém que vai saber orientar o seu treinamento. Claro, concordo. Até porque hoje em dia tem um monte aí falando bobeira. Que né, não vale a pena contratar. Mas tem gente boa também, tem gente boa. Tem, né? Puxando um gancho aqui. Airsoft. Vocês acham que é um esporte legal? É um esporte que prepara o indivíduo do ponto de vista de técnica? O que vocês pensam do Airsoft? Assim, eu entendo que é uma opinião pessoal, tá, pessoal? Não é a verdade universal aqui. Tá? Não, Cada lógico, né? A gente nem pensa em querer falar que tudo que a gente fala é verdade, Eu né? acho, Claro. eu acho legal, cara, desde que você não fique com síndrome de Rambo, que achando que Tem um muito monte soldado de... wannabe, né? Se você acha que você tem um monte de equipamento legal, que você gastou milhares e milhares e milhares de reais E que tu é operador. em Airsoft, que você vai ser operacional, que se alguém entrar na tua casa, tu vai se defender porque tu joga Airsoft. Não é assim que a coisa funciona. Agora, as armas de Airsoft, como a gente falou ontem, né, Júlio? São uma ferramenta bastante válida, treinamento policial, inclusive eu dou aula com o Rodrigo de vez em quando, e a gente usa o Airsoft de maneira didática, né? Júlia, a gente é pago pra atirar nos nossos policiais, Júlia. Que legal. A gente cara. atira nos Isso é alunos. bom demais, Se o aluno, cara. se o O aluno aluno só vacilou, pago leva pra isso. disparo. leva, porque se ele errou o fatiamento de casa, por exemplo, se ele se expôs mais do que ele deveria, a gente atira. Porque é Sim. melhor ele tomar um tiro de Airsoft na nossa aula do que tomar um tiro na vida real. Justo. Entendeu? Então a gente usa o Airsoft. E Behaviorismo o puro. efeito didático é bem bom, né? O feedback é imediato, né? Uau. Pau. Justo. E é muito bom treinar com force on force, né? Com um alvo que é humano também, que ele dispara em você. Não é só dar tiro em Legal. papel. Mas Legal. pra gente brincar de um force on force é legal botar só uma máscara e tirar a blusa, né, Júlio? Ai, Aí é mais Que complicado. aí o cara não vira mais vira Rambo, né? hardcore, né? Quando ele toma uma sequência no peito ali, eu tenho certeza que ele vai diminuir a Vai, autoestima dele, vai ele vai ficar dar uma menos baixadinha, corajoso. né? Vai, menos brabo. Olha só, tem um cara perguntando aqui, se eu carregar a minha balestra dentro do carro, eu posso, boa noite, uma besta sendo portada dentro do meu carro pode resultar em crime? Puta que pariu, brother. Eu vou te Difícil, falar né? que eu não parei pra estudar essa porra, não. Né? Eu Porque não vejo. não é o disparo. Eu não vejo. Também não vejo, Eu não porque vejo não essa- tem a utilização do propelente pra fazer a expansão Não, daquele não. projétil. Não é arma de fogo, entra mas no a arma de questão- fogo. Não, claro que não. Não vejo o outro. Ela não é legislada, né? É que tá, se você não pode tirar um porte legal, então você não pode criminalizar o porte ilegal. Sim. É o que eu penso. É o que eu penso É nessa aquela faca regra, né? também. Que tudo que não é... Que tudo não é proibido é permitido pro Isso. cidadão comum. Agora, se eu tenho uma faca, por exemplo, eu não posso chegar na Polícia Federal, PF, por favor, me autorize a portar essa faca. Isso não existe. Sim, nem existe Então, essa... se eu não posso ter um porte legal, eu não posso ter um porte legal. É a minha visão. Não vejo como fato atípico um porte desse tipo de equipamento. Eu, sinceramente, eu não parei pra analisar se entra ou não na parte de, Entra, eu acho de que arma. Eu, né? como leigo, Eu- penso que é uma questão de contexto, né? Se o cara tá andando com uma balestra armada dentro do carro de madrugada, é diferente de um cara que tá com ela no estojo guardado no banco traseiro do carro, pelo menos na minha visão, Sim. né? E um pouco de bom senso, né? Pois é, Bom né? senso resolve bastante questões, Eu né? fico meio preocupado. Agora, se tu ficar andando com isso daí como arma e apontando pros outros, com certeza, no mínimo, você vai perder ela. É verdade, é verdade. Vamos lá, Mas que tá mais? a questão do porte de trânsito. Não soube ainda de nenhum atirador que foi preso aqui no estado por conta do porte de trânsito. A princípio, sem alterações aqui em Santa Catarina em relação a isso, como era de se esperar que uma pessoa que tenha CR seja uma pessoa decente, bem instruída e não vai fazer bobagem com essa arma pela rua. E digo mais, né, gente? O estado de Santa Catarina, eu venho do Rio de Janeiro, a cultura do tiro esportivo aqui é gigante. A gente tem um dos clubes mais antigos, a gente tem cidades com inúmeros clubes de tiro numa cidade, coisa que eu não via no meu estado do Rio de Janeiro. Legal. Só pra responder uma pergunta rápida aqui, quais as chances de tirar o porte de arma? Zero. Quase zero. Eu conheço, Você, como civil, não vai ter um porte de arma. é assim, quase zero. Filho, vem pro lado negro da força que tu ganha. Eu e conheço, assim, eu conheço, na verdade, um advogado e um logista que tem porte de arma. Não, acho que eu conheço 2 atiradores também, 2, 3 atiradores Mas aí, é muitos difícil, antigos difícil que tem porque porte de arma. a Polícia Aí é Federal, muito difícil. a Polícia Federal ela vai até o limite para proibir o que ela puder de porte Eu de acho que a arma. tendência é melhorar, né? A tendência Os é melhorar. governos de esquerda, Com a queda do PT, a tendência é melhorar. determinação era vetar tudo. né? Veta, não, veta. dentro do Estatuto do Porque- Desarmamento, né? Porque não, dentro do estatuto você há a possibilidade, só que é uma autorização discricionária, Uhum. né? Não?
Não, que o cara falou assim, Eu tô falando merda. Não, desculpa, o cara É discricionário, Não, né? o cara falou uma bobeira aí. É verdade. Não, ele é discricionário, né? Cara, então, a pessoa que tem o poder de autorizar, ele pode autorizar ou não, dependendo se ele gosta de você ou não. Essa pra você. Antes, vinha de cima a determinação de não se autorizar. Verdade. Hoje, eu acredito que isso seja um pouco mais flexibilizado e tende a ter mais pessoas com Ainda porte mais- de arma. ainda mais Tende, se- né? se Mas isso aqui Bolsonaro é um ganhar, né? achômetro, Ainda né? mais se Bolsonaro ganhar. Aqui, ó, fechamento nosso. Fechamento nosso. Vale lembrar. Bolsonaro tá? vai ter Vou deixar uma coisa aqui, eu posso dar um tiro no pé, tá, gente? Mas se você aí pensa que vai votar no Bolsonaro e de repente você vai poder comprar uma Barrett, vai poder dormir no meio de munições, você está sonhando. Vai Não com é calma, assim que vai com calma. as coisas funcionam. Mas Pode só se ser um ele- começo, É um mas Só né? de não ser A esquerda já melhora. Não, exatamente. É, E de claro, não ser claro. ordem do governo federal de restringir o máximo possível, porque a lei pode ser interpretada de várias formas. Claro. Então, hoje a maioria das eleições de PF interpretam assim: o cidadão tem uma arma de fogo, eu tenho direito a ter 6. Mas se ele pede o registro da segunda, é negado. Porque, não, você já Você tem já uma. tem uma, entendeu? se ele mudar, pra começar, essa cultura da Polícia Federal, botar um comando certo lá do delegado que seja uma pessoa decente, instruída e com a mente aberta e que saiba como é que a coisa funciona, já vai ser um grande Legal. avanço, entendeu? Então pode haver um avanço. Eu acho que está acontecendo, Júlio. É, E bem forte comparado a esses últimos anos, no qual nós, como policiais, tínhamos dificuldade enorme de comprar equipamento, dificuldade enorme de comprar armamento. Está Então melhorando. você imagina policiais têm dificuldade. Imagine você que não é polícia, Pois é. filho. Vai sofrer mais do que a gente. Vou só dar uma bronca aqui, ó. O Guerreiros disse: eu tenho arma e não me preocupo com a lei, porque a lei não se preocupa comigo. Então você é um criminoso igual o cara que vai pular na tua casa pra Deixa te eu só roubar. fazer uma perguntinha pra ele. Qual o seu endereço mesmo? Manda o seu endereço aí que tem uns A colegas gente- meus que querem fazer umas visitas aí pra A você. gente visita, filho. Se você não se preocupa com a lei, então eu tô presumindo que tua arma tá ilegal, então você realmente é um marginal que nem o cara que vai entrar pra te assaltar. Eu entendo que essa postura anarquista do tipo, eu tenho o direito de me defender e não me interessa o sistema, eu entendo a sua visão. Eu já fui assim quando eu tinha os meus 16 anos de idade, mas infelizmente a gente tem que jogar conforme a música, né? E não adianta você querer dar um pulo seu loucão, porque aí você vai ser preso, você deixa, quem sabe, uma família desamparada por conta de uma visão completamente distorcida. E digo né? mais, né? Depois de um erro desse e que você for preso, e provavelmente um dia vai, né? Tenho certeza que você nunca mais vai conseguir tirar seu porte de arma de forma legal. Então, galera, espera um pouquinho. A tendência é melhorar. Procure seu clube de tiro, comece a praticar, que no tempo certo, no tempo adequado, tomara que mais próximo do que a gente imagina, você vai poder ter sua arma. Show de bola. O pessoal isso perguntou aí. ali, eu tenho 15 anos, posso tirar CR só com autorização judicial, tá? Os teus pais vão ter que entrar na justiça, através de um advogado, preferencialmente, aí, para entrar com o procedimento cabível para que um juiz analise caso a caso e te defira ou não essa possibilidade de começar a praticar tiro esportivo. Legal, uma coisa interessante aqui, ó. O Gustavo perguntou: qual a relação de eficiência entre o calibre da munição e o cano ter ou não alma raiada? Meu Deus. Bom, até onde eu Vai lá, compreendo, existem. Eu posso estar equivocado, me corrija, tá? Vou tentar. Dá-lhe, Julião. A munição, geralmente, pra alma raiada e alma lisa, são de naturezas diferentes. Diferente. Né? Não tem como a gente comparar diretamente uma coisa com a outra, porque elas são de naturezas diferentes. Com né? certeza. Mas do ponto de vista de eficiência, O por que exemplo, que é depende do eficiência? cenário também. Depende do né? cenário, depende da distância, por exemplo. Sim, da Eu munição. te falei ontem Se isso. você tiver com uma espingarda Ó, 12, aqui- né? Aqui eu tô com um M15. Se eu tivesse que te dar um tiro agora, que eu quero te matar de verdade, eu prefiro te dar um tiro de espingarda calibre 12 do que dar um tiro de M15. Sim, Com porque em certeza. termos de eficiência, vai fazer o melhor trabalho. Nessa distância, eu vou te dar 3.000 joules ao invés de te dar 1.500 joules. Vou te dar 2 vezes mais energia, em tese causando mais danos em você, a chance de você ir a óbito é maior. Sim. Então, as espingardas têm uma grande aplicabilidade, enfim, para caça, para tiro esportivo, para defesa residencial, para o trabalho policial, para controle de distúrbios civis, mas elas têm um grande porém que, como o cano é liso, o projétil não estabiliza de forma adequada, elas têm um alcance muito limitado. Sim. Então são armas principalmente para tiros a curta distância. Sim. Então. Márcio disse: boa noite, sou PM e tenho uma .380. ACP. Porém tenho muito receio desse calibre. Podem falar algo? Claro. Obrigado. Olha só, como é que é o nome dele? É o Márcio. Márcio, só para tu saber, eu e o Rodrigo portamos pistolas Glock .300CP e até que cheguem as nossas Glock 19, porque hoje, com tudo que se sabe, novamente,
Se você colocar os seus disparos de forma adequada, de forma rápida, com uma topografia corporal adequada, ele vai atingir o efeito desejado. Não tem calibre mágico, não é porque eu estou tirando de 9mm que eu vou te matar ou te incapacitar se eu errar meus tiros. Não adianta de nada. A primeira coisa que você tem que levar em conta é a tua capacidade de treinamento de tiro, de colocar o disparo onde você quer, sob estresse. Se você fizer isso, o calibre vai mudar muito, pouca coisa. Tá. Vou colocar Acho que o Rodrigo vai querer falar Não, alguma coisa. tá, dá-lhe no meio. Fechou? Não só nós, gente, tem vários outros instrutores também, como nós, que estudam, que praticam, que operam, né? Legal. Tá todo mundo que tem a possibilidade, a arma tá muito cara, a Glock, né? Mas todo mundo que tem possibilidade tá migrando da 40 para 380. Legal. Vou fazer só uma intervenção rápida que o Fabiano disse. Estão fazendo um discurso politicamente correto, não é? Fabiano, a gente, todos aqui já estão mais do que claros dizendo que sim, o cidadão deve ter cada vez mais acesso às armas. Estamos de acordo com isso. Sim. O cidadão deve se proteger com armas de fogo Somos e ter acesso a isso. favoráveis ao porte de arma para o cidadão. Pronto, comum. mas a questão é, ninguém aqui vai falar pra você, não, vai lá na biqueira e compra uma arma escondida, já que você não pode comprar legalizada. Não se trata de fazer um discurso politicamente correto, se trata de seguir a lei, né? Então, assim, entendam, pessoal, que muitas vezes as pessoas falam assim, não, olha lá, ó, é desarmamentista, ó, quer dificultar o acesso. Não é isso. O acesso tem que ser feito, mas tem que ser feito com responsabilidade, com treinamento e de forma cadenciada. Não é de repente você vai no mercadinho da esquina e compra o que você quiser. Aí não dá certo, né, cara? As coisas têm que ser mais estruturadas, tá? Vamos lá, que mais? O cara perguntou ali se a gente pode indicar livros. Ele falou ali do livro do Humberto Wendling, que é um agente da PF. O Wendling é muito bom, não sei se você conhece ele. Ele tem um livro que é bacana, eu tenho. Ele tem um blog chamado Sobrevivência Policial, porque morrer não faz parte do plano. Não sei quem perguntou ali, mas procure esse blog do Wendling, ele tem dicas muito boas de como portar arma dentro de carro, como defender sua casa, como limpar sua arma, enfim. Ele é um cara muito bom. Tem o Bettini, que tem lá o curso de uso diferenciado da força, ele tem o livro de lanterna tática, ele tem um livro, enfim, N livros legais para você se atualizar nesse assunto. O problema é que em português quase não existe. Então, se eu puder indicar um livro, é o livro do Alan, né? Porque é meu amigo, mas realmente pioneiro no assunto. E daqui a um tempo, quando sair meu livro do Alan, fique à vontade para a gente vai publicar aqui no canal quando o livro dele sair. Vai tá o link aí para vocês. Olha só, a gente já tá chegando lentamente ao final aqui, pessoal. Também não vou tomar muito tempo dos colegas aqui, mas olha só. Eu vou falar uma pergunta aqui que com certeza é a realidade de muitos por aí. Júlio, por ser muito difícil ter o porte legal, pois tive muita dificuldade, optei por ter o porte ilegal. Moro em chácara e, segundo a lei, se eu matar alguém que invadiu meu terreno, o que vai acontecer se eu, como morador do ambiente, mato o cara usando uma arma ilegal? Júlio, eu já vi duas coisas acontecerem, tá? Eu já vi a pessoa ser presa, né? Eu já vi a pessoa ser presa, por óbvio. Ela cometeu um homicídio, em relação ao homicídio, ela tá na legítima defesa, vai responder tudo aquilo que a gente já conversou, mas ela vai ser presa porque ela não poderia ter aquela arma, né? E eu também já vi, né, de ser considerado pelo judiciário, né, o porte de arma o crime meio, um crime menos grave, e essa posse de arma ser absorvida pelo crime que ele cometeu amparado pela legítima defesa. Eu já ouvi falar Ou disso, no final também não deu nada. Isso eu já vi praticamente. Isso eu já vi acontecerem no meu dia a dia policial. Olha só. Tá? Então, existem essas duas possibilidades. O que acontece, a realidade, é que o delegado de polícia provavelmente vai te arbitrar uma fiança em relação àquela posse daquela arma, né? Mas você vai responder. Tá, legal, legal. Isso é interessante saber, até porque a gente, com certeza, isso deve fazer parte da realidade de muitos, né? Se você precisar atender, fica... Tô de plantão. Ele tá de plantão, então, obviamente, o trabalho chama. Alguém perguntou ali, Júlio, vale a pena ter uma arma legalizada? Não é vale a pena, meu amigo, é a única opção. Ou você tem uma arma legalizada que nem manda a lei, ou você não tem. Ou você vira um marginal, e aí você não tem envergadura moral, que nem diriam alguns, para reclamar do Brasil. Você é um corrupto que está distorcendo o sistema em seu benefício. Porque tem muita gente que fala assim, mas o sistema não colabora, então eu vou ter a minha arma do mesmo jeito. Só que ao comprar a sua arma, você está sendo corrupto e um fora da lei, tanto quanto qualquer outro criminoso que porta uma arma. Está fomentando o mercado negro, está fomentando, enfim... Porque você vai comprar essa arma de algum criminoso. Logo, você está injetando dinheiro no sistema criminoso de venda de armas. Então só vai piorar a situação, né? Eu acho que eu vou fazer uma placa, Júlio. E se eu matar o invasor com uma arma legal? Você vai responder pelo homicídio. O pessoal tem essa dúvida constantemente. Você vai responder pelo homicídio. Você vai responder pelo homicídio. Olha só, o que é excludente de ilicitude?
Existem vários no Código De Penal. licitude, perdão. De licitude, exatamente. Ou excludente de antijuridicidade. É o que vai, no limite, permitir que você se defenda. A legítima defesa é uma delas e é que se aplica num caso de defesa armada. Então, se você usou a sua arma de forma adequada, de forma moderada, para acessar uma ação ilegal contra a sua pessoa, uma agressão contra a sua pessoa iminente O ou atual, você, no final de contas, se isso for de fato julgado como ok, como tudo deu certo, realmente você fez o que deveria ter feito, sem excesso, sem nada, possivelmente o Ministério Público, quando receber o inquérito policial, vai pedir o arquivamento do inquérito e beleza, tá resolvido o problema. Agora que você vai responder, eu vou responder, o Rodrigo vai responder e qualquer um que matar outra pessoa vai responder. Mas, Júlio, se o cara está em risco de morte e não pode comprar uma arma legal, como faz? Espera a morte chegar? Concordo com vocês, mas há sim exceções. Fica aí o posicionamento do A colega. opinião tá? é que nem Né? cada um tem o seu, né, filho? Cada um Olha tem, só, pessoal. cada um tem CPF, né? Faz o que quer e responde por isso. Armas de eletrochoque. Qual a opinião dos senhores no tocante à regulamentação? Ter um taser comigo... Não é uma taser. Na verdade não é um taser, né? É uma arma de choque. Uma arma de choque só serve para causar duas coisas, dor e queimadura. Ela não é uma arma que vai incapacitar um oponente. É diferente de uma taser que vai agir no meu sistema neuromuscular ali, que vai me incapacitar de forma eficiente. Essas armas de eletrochoque não servem para nada, só serve para fazer o cara ter um pouco de dor e vai queimar a pele dele. E digo E o mais, risco me imediato? corrija se eu estiver errado, né, João? Mas hoje, só quem pode comprar são instituições, né? Estado pode comprar, né? Taser, né? O Spark, né? A gente Spark. não consegue comprar de forma legal, né? Esse tipo Taser não, de nem armamento. Spark. Não, e do ponto de vista de efetividade, você ter que encostar no indivíduo que está te agredindo para você aplicar a situação ali é complicado. Eu acho também, que né? que um spray aí... É difícil viver no Brasil, né, cara? É difícil, mas eu acho que um spray seria mais eficiente do que essas máquinas de choque que tem no camelô. Isso aí só serve pra brincar com os amigos e sacanear os parentes no domingo à tarde. Eu imagino que, de certa forma, a gente tem que lembrar o seguinte, pessoal. Eu, como civil, estou tão revoltado quanto vocês em relação à falta de acesso a esses meios de defesa. Assim como eles que estão no mundo de regulamentação e de aplicação da lei. Não é verdade? Então, eu entendo que as pessoas estejam revoltadas. Tinha que ter acesso, mas é o que a gente tem para agora. E a gente tem que fazer o possível para construir um Brasil melhor, só que isso não acontece do dia pra noite e nem com revoltinhas, né? Tem que ser feito de uma forma estruturada, com escolhas bem posicionadas. Vamos falar, né? Vote na pessoa certa, procure um candidato que você sabe que é a favor do porte de arma, da posse de arma, da venda de arma, porque essa vai ser a forma mais fácil e a forma mais rápida da gente conseguir trazer, né? De conseguir a pessoa de bem poder ter o seu armamento e poder realizar a defesa sua e de sua família. O Pedro diz, vocês concordam que a mídia passa uma visão errada sobre o porte de armas? Lógico. A mídia só fala errado com esses especialistas, Não, né? consultam cada Que é pra idiota como acabar, especialista, cara. Cada idiota falando sobre trabalho policial, que nem naquele Mas caso... espera lá, mas se liberar o porte de arma, o Brasil vai virar em guerra, as pessoas vão se matar no trânsito, meu Deus, vai dar tudo errado. Não, a mídia primeiro que geralmente é contra a polícia, né? Geralmente contra a polícia. Sempre contra a polícia, né? Policial reage a assalto e mata trabalhador, mata estudante, é sempre... Mata suspeito. Né? Não é um assaltante, não é um autor de um crime grave. Cara com 500 passagens, Sério? homicídio, roubo, tudo que Nesse tu tocante de imaginar. armas, William, inclusive na minha monografia da faculdade, eu falei bastante sobre isso, dessa propagação de desconhecimento técnico. O jornalista não é obrigado a saber, entender de balística, de trabalho policial, de técnica policial, ele não é obrigado a entender, mas consulte alguém que entenda de fato, não seja um da fanfarrão, área, galera. um mentiroso, sabe? Que nem teve casos lá em São Paulo, que eu não vou citar, mas que o refém acabou morrendo, aí me trazem um cara que nunca foi policial na vida pra xingar a ação do GAT. Que palhaçada é essa, cara? Mas um cara que nunca foi polícia, nunca perdeu ninguém, vai falar mal da ação do GAT, isso não tem cabimento nenhum, é só no Brasil uma coisa dessa, cara. Tem pessoal querendo colocar vocês na fogueira aqui, dizendo que, pra vocês acham que o Estado tá errado em proibir o porte de armas? Acho. Eu acho que ele tem que regulamentar e ditar as regras de forma razoável. Mas que o cidadão, se ele cumpriu o que foi proposto, o que está na lei, ele tem aquele direito. Não é essa palhaçada de estar uma coisa na lei, o cidadão faz tudo o que ele tem que fazer e chega lá, é negado. Por que é negado? Porque eu quero. Porque eu vou negar.
Eu vejo que existe uma reclamação constante, principalmente, não no porte de arma, mas na aquisição, por exemplo, da espingarda calibre 12 em centros urbanos. Eu vejo muita gente reclamando nos comentários, não, o delegado da minha região não libera porque eu estou em um centro urbano, não posso ter uma espingarda calibre 12. Mas pera lá, isso não é um direito garantido? Né, como a gente falou ali, é discricionário, né? Hoje é discricionário, né? A pessoa olha pra tua cara, gostei do Júlio vai receber. Eu vou te ser bem claro aqui, vou frisar mais uma vez, eu sou completamente a favor do porte de arma para o cidadão de bem, mas eu tenho ainda muito medo quanto a essa nossa legislação permissiva, tá? Então nos Estados Unidos você pode ter arma, sim, tu pode ter arma, mas se você matar uma pessoa, né, tu vai pegar 50 anos de cadeia, você vai ficar prisão perpétua, né? Você vai pro corredor da morte, né? Então você imagina hoje com essa nossa legislação chinela, né? Desculpa, tem o nosso colega aqui, o guia do sobrevivente, dizendo que ele é instrutor da SWAT e não concorda com nada. Bom, cara, que bom. Queria conhecê-lo. Inclusive ter aula com ele, eu adoro. Então, o que eu acho? Que a pessoa tem que ter acesso, mas a gente tem que ter responsabilidade. A gente não pode ter só direito e não ter dever. Então, hoje, com essa nossa legislação, que ninguém fica preso, eu acho um pouco temerário. Eu acho sim, todo mundo tem que ter direito. Mas, junto com esse direito, tem que vir as consequências. Tu pode ter arma. Mas se você cometer alguma ilegalidade, a pena tá aqui, filho. A pena tá grande e tu vai ficar bastante tempo preso. Essa é uma opinião bastante presente, pelo que eu vejo, em todos que atuam dentro da área de segurança. Nós conversamos com o Andrade, né, da Combat, lá do JIT, e ele disse a mesma coisa. Ele acha que o porte de arma deve ser sim liberado, mas as leis para aqueles que transgridem, que fazem mau uso, devem ser muito mais duras. Ô, Júlio, né? como eu disse, né, a gente tem uma pena dupla. O policial ele tem 2 penas. Gente, foi 3 anos estudando para virar delegado de polícia. Então você não acha que a gente chegou aqui e entrou pela janela, né? Então eu ser preso e perder meu emprego, se eu pudesse escolher, eu preferia ser preso e voltar com o meu emprego. Sim. Né? Então a gente recebe uma penalidade dupla, então não é algo fácil. Né? Então eu acho sim que o cidadão tem, mas ele não pode ter uma pena menor que a minha, né? Que eu tô ali com essa função do Estado de utilizar... Jurou tua vida para isso, né, cara? A defender pessoas que eu não conheço, né? Então você que não trabalha com isso, não é pago para isso, que não morreria por isso, vai ter uma pena menor do que a minha. É uma loucura. Porque eu te garanto que perder um concurso público hoje é uma pena bem grave. Complicado. Mas então, pessoal, vamos chegando lentamente, vamos responder mais 1 ou 2 perguntas, né? Porque vocês também, né? Já vamos lá. Eu vi uma pergunta interessante aqui, bem legal. Deixa eu só ver se eu acho novamente, cara. É muita coisa, né? É muita coisa. O Matheus aqui. falou, o Código Penal tem que mudar. Lógico que tem que mudar, cara. Está em 2017, tem uma lei de 41, você tá de brincadeira comigo. 1941. Segunda Guerra Mundial, cara. Faz 70 anos essa desgraça e tá aí, sabe, com esses crimes que são mal redigidos, as tipificações são ruins, crimes a todo demais, tipo de... né? São crimes demais tipificados, então ninguém consegue dar conta disso tudo e acaba que no final das contas a gente tem uma sensação que não existe lei, né? Então melhor que tivesse poucos crimes, né, tipificados e que quem cometesse aqueles crimes com certeza fossem apenados, né? Que aí eu tenho certeza que muitas pessoas deixariam de praticar crime. Vale só um adicional em relação ao porte de arma. Muitos dizem aqui que mas as pessoas não têm cultura armamentista no Brasil e elas usariam arma para qualquer coisa. Mas hoje você tem facas na sua casa e não esfaqueia as pessoas quando você briga, né? Todos os vagabundos têm porte de arma. Você tem pedra na rua, você não joga pedra nos outros. Estão matando pessoas à vontade, né? E a cultura vem com o tempo, né? Como o próprio nome já diz, né? A cultura, a gente tem que iniciar, a gente tem que dar o primeiro passo. Legal. Cara, é muita pergunta. É muita coisa, É cara. muita coisa. O que vocês acham da liberação do 9mm para o CR-CAC e a nova portaria que permite andar com a arma municiada junto ao corpo? Show. Legal. Gostei, eu acho que já veio muito Demorou, atrasado, né? já demorou, Já demorou, né? até porque até sair isso, nem nós como policiais poderíamos comprar armas nesse calibre, e agora pelo menos a gente tem a possibilidade de importar armas nesse calibre, como nós hoje estamos fazendo aí faz mais de um ano. Era inconcebível você, um atirador que está indo para uma prova de tiro com não sei quantas armas, não sei quantas munições, ele ter que andar com sua arma desmuniciada, né? Não faz sentido. Não faz sentido. E o que eu falei no podcast também, né, Júlio? Não é porque liberaram o porte de trânsito que o Brasil virou faroeste de um dia para o outro, né? Nada mudou e não teve alterações aí até onde eu sei
graves. Não em houve relação a atiradores portando armas disparando no Não. meio da rua. O que vocês acham referente a quem compra armamento como CAC e utiliza para porte velado como defesa? Tá infringindo a lei. Isso é discutível, né? Isso é discutível, depende da situação. Depende da situação. Tem uma série de detalhes. Tem uma série de detalhes. Enfim, Uhum. é meio incipiente isso para ter uma opinião formada. Tem gente que fala que não tem problema, tem gente que fala que tem. Eu acho que se você acabar fazendo uso dessa arma fora de situação, você pode ter alguma pena administrativa junto ao exército aí que pode, dependendo do como ele quiser ferrar a tua vida, cancelar teu CR. Uhum. Enfim, eu acho que no Brasil tudo é possível aí nesse meio. Maravilha. Vamos finalizar aqui só até a chegada do nosso outro colega. Olha só. Quanto eu posso gastar para tirar o CR e uma boa arma para defesa? Você tem uma noção da média de gasto de um indivíduo que não tem... vamos dizer assim, você não tem contato nenhum com arma e eu quero ter uma arma para porte de tiro esportivo. Quanto eu vou gastar? Só com a burocracia. Você tem alguma ideia? Você vai gastar... Eu posso estar errado, tá? Vou chutar. Vou chutar porque eu tenho CR desde 2010 e faz muito tempo já que eu tirei. Mas em anuidade de clube de tiro e arma, tu vai gastar pelo menos uns 3 mil reais. 3 mil reais. Sem Com arma? Não, com a arma. Com a arma. É. Tá. Com a arma, anuidade do clube, babá, burocracias, taxas, mais ou menos isso, dependendo da arma que você compre, lógico. Uhum. Se você for comprar armas importadas, é todo um outro sistema de burocracia que é quase impossível. Eu tô desde Por favor, 2012. Exército, libera minha CI. Pelo amor de Deus, cara. Tô desde 2012 Legal. com esse rolo de importar arma e, meu Deus, É uma loucura. é complicado. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Vamos finalizar aqui, deixar o pessoal aí descansar. O outro ele tá de plantão, tem que trabalhar. Eu espero que vocês tenham gostado dessa iniciativa de transmitir ao vivo aqui pra vocês, tá? Conforme o tempo for passar aqui, a gente vai postar alguns conteúdos legais que já foram filmados. A gente vai começar a editar agora sobre a questão de munições e famílias de calibres, que já está conosco aqui. E também uma escolha de armas para defesa residencial muito legal. Além disso, pode ter certeza que eu vou incomodar eles novamente para voltarem aqui para conversar mais um pouco conosco, porque até onde eu vejo as pessoas elas simplesmente não sabem o que é proibido e o que é permitido. Elas não sabem. O cara não sabe que ele pode ter uma arma. Ele Ele deveriam não sabe. saber, né? Na verdade, sim, ele acha que sabe, o que é pior do que não saber, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso e esse tipo de divulgação de informação sempre é bem-vinda. Temos aí 520 pessoas nos acompanhando nesse momento. Pessoal, obrigado pela presença. Senhores, querem falar alguma mensagem final aí para quem nos assiste? Temos aí de gurizada de 12 anos até senhores de 60. Não, um abraço aí pro pessoal de Blumenau, que eu sou de lá, tô indo pra lá amanhã, sou nascido lá, um abraço pra todo mundo. Eu realmente chutei os 3 mil, chutei baixo, tá com uma arma bem simples aí, um revólver, por exemplo, claro que pode chegar a 5, 10, 15, isso vai até o infinito. Mas deixem as dúvidas aí que o Júlio vai compilando e outro dia a gente faz uma outra live, enfim, um outro vídeo explicando o que faltou, que tiver ao nosso alcance. Agradecer ao Rodrigo aí que eu convidei ele de última hora e tá aqui nos auxiliando nessa live. E é isso aí. Júlio, agradeço aí a oportunidade, o convite da gente estar aí, Joãozinho, por ter me convidado. E dizer que eu tenho também uma página no Instagram, que a gente posta algumas operações policiais, alguns treinamentos, que a gente gosta realmente do que faz, a gente faz por amor. E o nome é Delegado Operacionais. Peçam acesso lá que eu vou liberar para vocês. Delegado Operacionais. Delegado Operacional. Delegado Operacional no Instagram. No Instagram, isso, perfeito. Maravilha, Siga minha ótimo. página, Então curta minha todos fanpage. convidados. Que nem um amigo Exatamente. nosso aqui, ó. É isso aí. Roberto, obrigado pela sua doação. Infelizmente a gente já passou o nosso tempo aqui. Deixa mas, pra próxima live, Deixa pra pessoal. próxima live, eu vou deixar anotado aqui. E pessoal, obrigado, valeu. Agora eu vou ali parar a transmissão. Essa transmissão ficará disponível offline depois do final dela. Então se você chegou na metade, no fim, não viu todas as perguntas, fiquem tranquilos que a gente vai responder tudo isso mais pra frente. E já vai estar aqui disponível no canal pra vocês também. Beleza? Valeu! Falou!